Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Muito bem-vindo, amigo Central 3. Eu sou Leandro Amin, este é o programa Meu Time de Botão. Ficaremos na sua companhia se você tiver a fineza de não apertar o pause nem o stop pela próxima hora cheia e hora de falar de selecionados. A gente alterna entre clubes brasileiros, clubes europeus, campeonatos europeus e às vezes fala de seleção também. Ao meu lado, Paulinho Júnior, como vai? Olá, Leandro e a mim, um abraço para quem segue o Meu Time de Botão. E hoje o programa é sob recorte mais extenso de toda a série. É verdade. Com certeza. Não vai ser o programa mais extenso, porque a gente não vai ter como falar, obviamente, de todos os momentos desse confronto, dessa rivalidade. Mas em termos de anos percorridos, a gente vai percorrer aí pelo menos meio século, né, de história de um jogo que é sempre muito interessante e é sempre cercado de muita expectativa. É claro, a gente vai justificar nesse programa por quê. A gente manda um abraço para todo mundo que nos apoia, seja com crítica, com sugestão. Lembrando que as sugestões são anotadas. São anotadas. É que são muitas. Exato. E a gente tem um critério meio estranho de variar, né, os programas, né? Mas estão lá, continue mandando que estão sendo anotados. E um abraço, inclusive, pro Guilherme Saluz, monstro, né, que, poxa vida, falou bastante com a gente durante a semana. Ele comentou 4 programas de uma ontem. Vez, né? A gente ficou imaginando aqui. A maratona, né? A maratona. Um abraço, viu, Guilherme? E um dos nossos entusiastas, digamos assim, é também um grande amigo e um parceiro. Faz o Baião de 2 aqui semanalmente, deu essa ideia aqui pra gente, fez conosco o roteiro que falaremos daqui a pouco sobre a rivalidade Argentina e Inglaterra. Trata-se do moço do Baião de 2, Maurício Targino. Como vai? Olá Paulo, olá Leandro, Chico tá aqui escondido no estúdio também. Tá escondido não, tá ali, pô. Ah, tá ali, oi Chico. É legal, assim, que o meu time de botão, das coisas mais legais dele é ser aberto a essas sugestões e o que essas sugestões se transformam, né? Porque mais à frente a gente vai revelar como foi que a gente chegou nesse Inglaterra e Argentina a partir de uma coisa que tem a ver com o duelo Inglaterra e Argentina, mas é uma coisa muito específica. Mas deixo para os titulares levarem adiante essa que é uma das rivalidades, a maior rivalidade do futebol mundial. Afinal, são os únicos países campeões do mundo de futebol que entraram em guerra, depois de serem campeões. Então, tem tempero aí. Ou seja, o programa com maior recorte, ele surge do menor recorte da história, né? Exatamente. Targino queria fazer um programa a partir de 6 minutos de um jogo que ele achou compacto. A gente vai explicar depois. Se essa não é a maior rivalidade do mundo, certamente é a maior rivalidade entre países de continentes diferentes. Pelo menos isso, Argentina e Inglaterra com certeza formam. O meu time de botão vai colocar uma lupa em cima dessa história, uma história que reúne aspectos políticos, históricos e que de alguma forma mudou o cenário mundialista aí, porque fizeram muito jogo bom em Copa do Mundo. São, nas minhas contas aqui, 5, né? 5 jogos. 5 jogos. 15 no total. Só em Copa do Mundo, 15 no total. E, enfim, são dois povos que gostam muito de futebol, isso eles têm em comum, são dois povos muito apaixonados pela bola, mas que, na hora de se encontrarem frente a frente, só conseguem enxergar um no outro as diferenças, não o que eles têm em comum. A gente vai se apegar mais ao período entre 1966, o da Copa na Inglaterra, vencida pela Inglaterra, quando eles se enfrentaram lá na Europa, até 86, 20 anos depois, a revanche em solo mexicano. E dá para afirmar que nosso ponto de vista está um pouco inclinado para o lado branco e celeste da história, já que a gente vai puxar, ao longo desse programa, a biografia de ao menos 4 craques argentinos que fazem parte dessa rivalidade. Quem são eles e por quê, Leandro Amin? A gente vai falar do Grilo, do El Rata Ratín, do Ardiles e do Maradona. Pelo menos desses 4. Numa cronologia histórica aí, todos eles tiveram algum tipo de quiprocó contra os ingleses.
A gente lembra muito do gol de mão de 86, do que o Maradona fez naquele jogo, mas na verdade o Maradona estava só sendo mais um de uma linhagem de atletas insurgidos contra o quadro inglês de futebol, que foi campeão em 66 nessa primeira história, quando venceu a Argentina, mas que também foi vencido em outras ocasiões. E a gente vai partir, né, Tardino, eu quero que você puxe daí os duelos prévios, né, os primeiros jogos entre Inglaterra e Argentina. A primeira vez que Inglaterra e Argentina se enfrentaram foi em 1951, em Wembley, 9 de maio, né? E Wembley lotado no período que a Inglaterra ainda se achava a dona do futebol mundial, até levar aquela chapuletada dos húngaros, né? Lá pra frente, 54. E teve esse jogo, né? A Argentina não tinha jogado a Copa de 50, nem a de 38. A Inglaterra vinha de um certo vexame na Copa de 50. E jogaram lá em Wembley, né? E a Argentina saiu na frente pelo gol de Boyer, mas a Inglaterra acabou virando o jogo com o Mortensen, né? Stan Mortensen e o Jack Milburn. E terminou 2-1 para a Inglaterra. Temos sim. Do jogo aí, né? Temos sim. A gente vai ouvir. A gente tem 2 áudios, na verdade. A gente vai ouvir primeiro um áudio em inglês e depois um áudio em espanhol. Inglaterra 1, na verdade, Inglaterra 2, Argentina 1. Jogo de virada em Wembley. Virada, inclusive, que aconteceu nos 15 minutos finais da partida. He runs in from the wing, but his shot is charged down for England's 14th corner. There's only 11 minutes to go, and so far Ruggiero is still unbeaten. Tom Finney's kick is a beauty. Hassel heads, and Stan Mortensen beats Ruggiero to equalise for England. Now England have their tails up, all out for the winner. But this Ruggiero is good. Only now he don't feel so good. However, it's nothing serious. 4 minutes from the end, the free kick is awarded to England. Ramsey takes it. Over it comes. Mortensen heads down to Milburn, and Jackie glides in the winner. La combinación, la buena tirada al centro. De cabeza hago el primer gol. Y empieza el dominio de los ingleses. Era un día nublado. Sofía había hecho la transmisión por radio cuando no había lo bueno de que no había televisión, ¿no? Transmitía el partido y decía, hoy es un día peronista. Cuando el día peronista se supone que son los días de sol, ¿no? Y yo cargaba, pues llovía, y decía, si es un día peronista, estamos dominando netamente, la tenían siempre los ingleses. Porque la verdad que empezó el dominio dele intensamente. Meio difícil de entender o espanhol do Boyer, por isso eu o cortei no meio do raciocínio. Esse que a gente está ouvindo era o Boyer, um mítico atacante, era conhecido como El Matador. Ele fez carreira no Boca Juniors, depois passou pelo Gênova, entrou naquela aventura louca do Eldorado, do Milionários da Colômbia, e naquela partida de 1951 ele jogava pelo Racing Clube. Os gols ingleses foram marcados pelo Mortensen, que era atleta do Blackpool, e pelo Milburn, que era um ídolo já na época do Newcastle. A revanche ficou para 2 anos depois, 14 de maio de 53, que na verdade era uma data dupla ali, ia ser uma dobradinha de jogos entre Argentina e Inglaterra em Buenos Aires, 14 e 17 de maio de 53. No primeiro duelo, em 14 de maio, portanto o segundo jogo entre as seleções, vitória do time da casa, da Argentina, e de virada. Tommy Taylor, que naquele ano trocaria o Blackburn pelo Manchester United, abriu o placar aos 41 minutos e logo na saída de bola, na sequência do jogo, Ernesto Grillo pegou pela esquerda, saiu em uma carreira ali, né, contornando todo o campo, passando pelos rivais, batendo sem ângulo, mas com muita força para empatar o jogo. Um golaço do Grillo, Argentina 1-1, e no segundo tempo veio a virada, a Argentina acabou fazendo 3-1, mas foi nesse grande gol e também pelo fato de ter alimentado uma história local, de ter sido um dos primeiros jogos bem filmados da história do país. Isso, claro, ajuda a imortalizar o jogo. Essa partida acabou entrando para o histórico ali da alma mística do futebol argentino, tanto que 14 de maio se tornou o Dia do Futebolista Argentino,
Isso porque naquele 14 de maio deu Argentina 3, Inglaterra 1, lá no estádio do River Plate. Você sabe qual é o dia do futebolista brasileiro, Paulo? Não tenho ideia. Pois é, não sei nem se tem, na Já verdade, tem o dia né? do futebol, né? Tem o dia do futebol, tem o dia do goleiro. É. Agora, o dia do futebolista eu não sei se E tem. o dia do falso 9 em Barcelona, será que tem? Primeiro dia que o Messi saiu da meia-lua, né? Que evento. Possível. O aniversário do Hidegути, né? Que jogou no. Dizem que foi o primeiro falso 9 da história. Então é isso. A Argentina venceu a Inglaterra com um gol que, inclusive, lembra o gol do Maradona em 86. O cara saiu driblando todo mundo pela esquerda, não pela direita, mas saiu driblando todo mundo e fez o gol. Foi tão importante vencer a Inglaterra que virou o dia do futebolista argentino. A Argentina escalado com Mussi, Messi, Garcia, Delacia, Mourinho, Gutierrez, Lombardo, Seconato, Lacacia, Michele e Oswaldo Cruz, que não era de Madureira, além do Ernesto Grillo, o atacante. Vamos ouvir os... E eu desafio aqui o amigo ouvinte do meu time de botão a tentar explicar quando é que você lê os dois nomes, quando que você resolve ler um só. Eu vou escalar a Inglaterra. Manda ver. Ted Ditchburn, Eckersley, Tommy Garrett, Ray Barlow e Malcolm Barras, Billy Wright, o capitão do time, John Barry, Froggatt, Tommy Taylor, Roy Bentley e Redfarne Froggatt. Se o cara chama Redfarne Froggatt, você tem que falar os dois nomes. É mais ou menos esse o critério. Tá lá escrito, inclusive, na regra. Se é Redfarne Froggatt, tem que ter mesmo. Mas vamos ouvir vamos ouvir os arquivos da bola argentina. A gente vai ouvir uma... É coisa de museu, né? Aquele material histórico falando sobre este duelo, sobre a jogada, inclusive, do gol do Grillo no dia do futebolista argentino. Bueno, vamos a ver el instrumental de Núñez. Por entonces la herradura de cemento estaba colmada. Por primera vez los ingleses, los padres del fútbol, enfrentaban a una selección argentina en una cancha criolla. Mussi, Messi, Delacia, García Pérez, Lombardo, Mourinho, Gutiérrez, Micheli, Seconato, Lacacia, Grillo y Cruz integraban el equipo argentino. La cosa no empezó bien. Los ingleses se pusieron 1-0 hasta que Ernesto Grillo le puso su talento de potrero al partido. La belleza sobre la marcha de 18 para que pegue inmediatamente Grillo, da una media vuelta, lo saca un hombre, lo elimina Grillo, está dentro del área. El ángulo es muy difícil, lo elimina de nuevo Grillo, se acerca, hacia el tiro, ¡gol! Fue un gol histórico para alcanzar el empate. Luego 2 goles más, Micheli y nuevamente Grillo le dieron la victoria a la Argentina por 3-1. Hace poco... Vitória argentina por 3-1. E se você ouviu bem, o áudio cita que eram 2 amistosos. Esse realizado no dia 13 e também um no dia 14, né? Foi o primeiro jogo? Foi Isso, dia 13? 14. E outro 3 dias depois, no dia 17. Ou seja, 3 dias depois, após a façanha do Grillo. Mas, o Targino, teve esse jogo ou não teve? Teve sim, até o minuto 23, né? Teve uma chuva absurda em Buenos Aires, mais de 90 mil pessoas no estádio, uma chuva absurda que deixou o campo não parecido com a piscina, mas com um charco mesmo, né? Tava impraticável, mesmo assim eles gladiaram por 23 minutos, nas imagens mostra assim, uma coisa inacreditável, né? E o jogo parou com 0-0 e a Inglaterra o que é que fez quando voltou para a Europa? Não reconheceu o jogo do dia 14 e até hoje esse jogo não é reconhecido nos arquivos da FA, Football Association, né? E só contou esse jogo esse empate em 0-0 de 23 minutos. A alegação deles é que só o jogo do dia 17 valia e que teria poupado atletas no jogo do dia 14 e olhando as escalações dá para ver que tem ali uns 5, 6 jogadores diferentes, mas e além disso a federação criticou as condições do gramado no Monumental de Núñez, reforçando a ideia de que os sul-americanos estavam muitos passos atrás deles, os europeus bonitos e perfumados. Aí sim pode-se dizer que começou a rivalidade futebolística entre Argentina e Inglaterra, né, que nos jogos seguintes só foi aumentar.
né? Mas que beleza, né, Targino? Porque o jogo teve, né? Tem a imagem. Como é que o jogo não teve, né? Como é que você chega na Inglaterra e pede pro escrivão lá tacar fogo no documento do jogo, na súmula? Comeu a súmula com carbono e tudo, como já diria Ciro Casanova? Teve o jogo, mas para a Inglaterra não aconteceu esse jogo, como se um jogo de times B, de time alternativo, não valesse nada. Para terminar esse recorte, anos 50, vamos passar rapidinho aqui pelo Ernesto Grillo, que foi o autor desse golaço e que merece destaque. Ele nasceu em 29 e a sua carreira ficou marcada pelas passagens por Boca Juniors, Milan e Independiente, onde estreou como profissional após fazer todo o trabalho de base no River Plate. Na equipe de Avellaneda, no Independiente, ele não conseguiu um título, ele não foi campeão por lá. Pela seleção, atuou 21 vezes e passou 3 anos no futebol italiano, no Milan, onde conseguiu um Scudetto. Ele, que atuava como meia-campista, foi para o Boca Juniors no ano de 60, passou por lá 6 temporadas e no Boca, sim, foi campeão em seu país. Foi campeão 3 vezes do campeonato argentino. O Grillo morreu em junho de 98, 4 dias depois da Argentina estrear na Copa do Mundo daquele ano, uma vitória sobre o Japão por 1-0 no segundo jogo contra a Jamaica. A Argentina entrou em campo de luto. 1-0, gol de... Batistuta. Um abraço pro meu professor Zezé, que no treino daquela tarde falou assim: vocês viram o jogo da Argentina? Vimos, professor. Vocês viram que a bola tem que chegar no segundo pau. O cara não tem o direito de bater no primeiro pau. Eu nunca mais esqueci isso. Foi o dia que eu falei, pois é, o cara escolhe a trave que ele vai bater o escanteio, né? Fomos então de Grillo, mas ainda tem a parte dele como técnico, né? Exato, ele foi técnico. Virou, você citou aqui, virou uma espécie de Carlinhos Violino. Era um cara que sempre que tava ali pelo Boca, sempre que o Boca precisava de alguém, ele assumia, mais ou menos como o Jaime passa hoje no Flamengo também, e tantos outros técnicos pelo Brasil. Ele acabou muito identificado então como técnico das categorias de base do Boca, e depois de abandonar o futebol, ele teria passado por um momento difícil, teria entrado em depressão. Depois acabou diagnosticado com câncer, estava em condições financeiras complicadas para se tratar, e os clubes por onde ele passou acabaram juntando ali algum dinheiro, algum trocado para ajudar no tratamento do Grillo. E ele, como a gente citou lá atrás, é o homem por trás, então, do Dia do Futebolista Argentino. Ele deu a tal arrancada que lavou a alma da Argentina. E desculpa ao Matias Pinto e aos amigos do Conexão Sudaca por chamarmos o Grillo de Grillo, não de Grillo. Que deve ser Grillo, né? Deve ser Grillo. Mas pra nós é Grillo. Pra nós é Grillo. Segue o barco, segue a cronologia. Chegamos à década de 60, Copa do Mundo do Chile. Em 62, aqui eles se encontraram pela primeira vez, valendo, digamos assim, por um campeonato de fato. Segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo, pelo Grupo 4, dia 2 de junho. E os ingleses venceram por 3-1. Gols de Ron Flowers aos 18, batendo pênalti, Bob Charlton aos 42 e Jimmy Greaves aos 22 do segundo tempo. O gol da Argentina foi no finalzinho, marcado pelo San Filipe, ou seja, estava 3-0, que é um placar bem feio, por sinal. A Argentina vinha de vitória na estreia, 1-0 sobre a Bulgária, enquanto a Inglaterra vinha de derrota por 2-1 para a Hungria. Essa vitória inglesa colocou Inglaterra e Argentina igualadas em pontos, mas a Inglaterra na frente no saldo. O duelo aconteceu em Rancagua, cidade chilena, e é bom lembrar que o Chile ainda faria parte dessa rivalidade entre os dois países, porque colaborou com os ingleses na época da Guerra das Malvinas, algo que os argentinos não perdoam. Por hora, vale falar só de futebol, o Chile foi apenas o país que sediou esse confronto, que foi com bola rolando bastante desigual, por sinal. O time inglês estava mais azeitadinho. O Bob Charlton deitou e rolou pelo lado esquerdo do ataque, o lado direito da defesa argentina estava remendado com jogadores indisponíveis, e os argentinos testaram ao longo da partida uma linha de impedimento que entrou para o folclore, uma linha de impedimento toda cheia de buraco, de falhas, e os ingleses só não marcaram mais do que 3 gols porque tiveram humildade em gol, uma frase que eu nunca entendi.
E os sites, né, no dia seguinte estamparam, né, Bob Charlton nega ciúme pelo fato do Ron Flowers ter batido o pênalti, né? Porque afinal eles discutiram ali, como assim, quem é que bate, quem é que não bate. Né? E aí, brincadeira, o Bob Charlton não bateu o pênalti, né? Tem que bater, Tem que bater, meu. O cara é o Bob Charlton. Mas temos áudio? Temos um áudio desse encontro na Copa do Chile? Temos, e quem acertar nos comentários o idioma do áudio ganha um brinde da Central 3. Английская сборная проводила против аргентинцев. Это был настоящий праздник высокотехничного футбола, который демонстрировали обе команды. На 18-й минуте аргентинец Рубен Наварро сыграл рукой на линии своих ворот. Наказание последовало незамедлительно. Пенальти. Его четко реализовал уже знакомый нам Флауэрс. 1-0 англичане впереди. Бобби Чарльтон неудержим. Он буквально затерзал правого защитника аргентинцев. А за 3 minutos do перерыва точным дальним. Eu acho que eu vou chutar de onde vem esse idioma. Eu Chute. imagino que seja húngaro. Por quê? Eu vi outros vídeos com uma narração semelhante de jogos da Hungria, que fazia parte desse grupo. Então E o que nos leva à última rodada, né? Onde a Argentina enfrentou a Hungria, que já estava praticamente classificada depois de fazer 6-1 na Bulgária. E a Bulgária ia cumprir tabela contra a Inglaterra. E os dois jogos terminaram em 0-0. Tanto Hungria e Argentina, quanto Inglaterra e Bulgária. Ou seja, Inglaterra passou pelo saldo de gols em segundo lugar. Foi Hungria em primeiro, Inglaterra em segundo pelo saldo de gols. E a Argentina ficou em terceiro por causa do saldo. Justamente esses 3-1 da segunda rodada. Pesou e deu adeus à Copa do Mundo na primeira fase pelo segundo ano seguido, já que 58 foi assim também. E não sabia o que era avançar de fase desde 1930, já que em 34 foi eliminado na primeira fase, 38 não jogou, 50 não jogou, 54 não jogou, 58 primeira fase, 62 primeira fase. E agora a Argentina? Vale dizer que El Rata Ratin era muito pedido pela torcida e jogou esse jogo contra a Inglaterra em 62, mas ainda não era o Ratin que veríamos 4 anos depois. A gente já está quase lá na Copa de 66, estamos indo embora do Chile, acabou a Copa de 62, o Brasil foi campeão. Eliminando a Inglaterra e entregando um pedaço da taça para o comitê de arbitragem da FIFA, isso é bom dizer, né? Argentina e Inglaterra. E deitando o cabelo também. Tem que fazer que o tal do Garrincha deitou o cabelo. Né? E por falar em Garrincha e deitar o cabelo, uma curiosidade aleatória aqui, que o terceiro gol da Inglaterra sobre a Argentina foi do Jimmy Greaves, que ficou famoso por ser aquele cara que tentou se comunicar com um cachorro, né, no jogo com o Brasil. Sim, verdade. Sensacional. E um abraço pro Amarildo, o Possesso. E também uma certa arrogância agora do Targino enquanto ser humano, tentou se comunicar com o cachorro, nunca saberemos, né, o que o cachorro entendeu ou não, né? Pode ser que conseguiu se comunicar. Não, quem conseguiu foi o Garrincha. Foi o Garrincha. Rumo à Copa de 66, Argentina e Inglaterra voltaram a se enfrentar em 64 pela Taça das Nações. Um torneio disputado no Brasil que foi apelidado aqui no Brasil como Mini Copa do Mundo. Nossa, mas o Brasil viaja também. Mini Copa do Mundo, uma cascata dessa em 64. Nada, né? Valia nada. Não valia nada. Para comemorar os 50 anos de fundação da CBD. Brasil e Portugal completavam um quadrangular junto de Argentina e Inglaterra. O duelo entre argentinos e ingleses aconteceu na terceira rodada. A Inglaterra já estava eliminada, mas e daí, né? O importante era que um já estava ali engasgado com o outro e tinha a Copa do Mundo de 62 ali ressonando. 1-0 para a Argentina, gol de Alfredo Rojas, atleta que então era do Ginásio La Plata. O jogo foi no Maracanã, o mesmo Maracanã que receberia no dia seguinte Brasil 4, Portugal 1. Mesmo com esse 4-1 brasileiro, o título ficou com os hermanos, com os argentinos, que tiveram 100% de aproveitamento, não tomaram nenhum gol, tiveram uma mini Copa do Mundo perfeita, digamos assim. Foi o primeiro título... São mini campeões do mundo de 64, então. É mais ou menos isso. Foi o primeiro grande título da seleção argentina, nem tão grande assim, mas o primeiro título tirando Copa América.
e o jogo do título mesmo, que vale, já que a Inglaterra estava eliminada na última partida, a gente tem que citar. Foi no Pacaembu, pela segunda rodada, a Argentina veio até o Brasil e enfiou 3-0 no nosso Scratch. Imagina a pena do Calazans no dia seguinte nos jornais. Nossa, hein? Não se toma 3-0 da Argentina no Pacaembu. Exatamente. E mais um detalhe, que foi a primeira derrota do Brasil como mandante depois da Copa de 50, foi essa no Pacaembu para a Argentina por 3-0. Foram 16 bons anos, hein? 14, né? Aliás, 14 anos. 14, exato. E procure aí no nosso arquivo do Meu Time de Botão aquele entre 50 e 58. Esse, né? É uma cascataça, né? A gente fez o Meu Time de Botão entre o Maracanazo e o Mundial da Suécia. Aconteceu muita coisa boa nesse tempo. Aconteceu. Vamos à cereja do bolo, senhor? Cereja do bolo! Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo! Quartas de final da Copa do Mundo de 1966, e era uma vez o árbitro alemão Rudolf Kreitlein. E aí, um abraço para o nosso amigo Gerd Wenzel, que pronunciaria muito melhor do que eu. Com a camisa 10 da Argentina, La Rata Ratin, citado já aqui por Leandro e a mim. E de branco, em campo, a seleção da casa, o time da Inglaterra, sem vergonha de jogar duro, de jogar firme, a Copa do Mundo que acabou sendo muito marcada por esse encontro, né, do futebol força europeu, diante principalmente do futebol brasileiro, que era então bicampeão do mundo. Ratinho falava bastante com o árbitro desde o começo do jogo, mas espanhol e alemão, claro, não são idiomas necessariamente parecidos. Um não entendia muito bem o outro, lembrando, né, Targino, a conversa do inglês com o cachorro, que também não tem idiomas muito parecidos. Depois de fazer uma falta no campo de defesa, o Ratinho se sentiu injustiçado, começou a pedir algum intérprete, começou a tentar achar alguém em campo que conseguisse fazer o cara se explicar, ouvir e falar com o juiz alemão. Um pouco de malícia, claro, um pouco de milonga para ir empurrando ali o jogo, e o árbitro acabou exageradamente expulsando o jogador argentino. Se incomodou com aquele blá blá blá, com aquela tentativa de diálogo, e mandou para fora o camisa 10 da Argentina. Mas não tinha cartão. Aliás, o cartão surge exatamente por causa disso, né? Como é que você fala com as pessoas fazendo um jogo que precisa ter um cara mediando? Você inventa cartõezinhos, né, coloridos. Era falando que isso, né, era o que dava para fazer na época. Off, e aí tem esse detalhe curioso. Off não era uma palavra que o Ratinho entendia como fora. Isso. Ou talvez não queria mesmo entender. Tava ali levando a sua milonga para as últimas consequências gramaticais, linguísticas e de toda a ordem. Aconteceu que no fim das contas foram 10 minutos de discussão entre pessoas que não se entendem em campo, um momento, um divisor de águas mesmo nas comunicações do futebol. E o Ratinho não parou por aí. Depois que ele entendeu, ou quis entender que estava expulso, ele demorou para sair de campo, deu a volta no gramado e tocou com as mãos, né, mexeu ali na bandeira da Inglaterra, que tá, o adorno da bandeira de escanteio, a bandeirinha de escanteio. Adorno. Tinha, na verdade, era a bandeira da Inglaterra. E ele mexeu na bandeira para provocar a torcida realmente se sentiu provocada, xingou de tudo quanto é nome e, não satisfeito, o Ratinho sentou no tapete vermelho que cercava a tribuna da família real. Isso deve ser uma coisa muito ruim na Inglaterra. E os caras reclamando que o Diego subiu no símbolo do São Paulo, o Vampeta deu cambalhota na rampa. Quando ele sentou no tapete vermelho, ele foi alvo de uma chuva de objetos, cerveja, inclusive. Do lado inglês, o técnico Alfie Ramsey, que inclusive, né, Tadinho, jogou, estava nos 3 primeiros jogos que a gente citou e depois aqui. Virou técnico em 62 e em 66, ou seja, ele disputou 5 dos 15 confrontos entre Argentina e Inglaterra. O Alfie Ramsey estava preocupado com seus atletas não trocarem camisas com os argentinos. Ele não queria, ele queria oferecer esse desaforo aos adversários. E só um dos atletas realmente o fez. Trocou camisas. Abre aspas para o Alfie Ramsey: não trocamos camisas com animais.
Isso foi o que ele disse após o jogo, em referência aos argentinos, não aos cachorros. Sir, né? Sir of Hampshire. Muito elegante, né? Que coisa. Mas teve o jogo, viu, gente? Teve o jogo. 1-0, gol aos 33 minutos do segundo tempo, marcada por Hurst. A Argentina protestou bastante, mas o gol foi legal, não tinha o impedimento que os argentinos tentavam ali colocar a arbitragem. E depois do apito final, mais confusão. O árbitro levou uma bofetada, olha ela aí, do atleta Pastoriza, para delírio de Luiz Roberto na transmissão, que deve ter ficado chocado com as cenas lamentáveis no jogo válido pela Copa do Mundo. A Argentina, que nunca se sentiu em casa, obviamente, nessa Copa, estava eliminada para a futura e polêmica campeã. Para a Copa de 70, uma nova regra aconteceu para nunca mais se repetir aquela cena de Wembley, né? A comunicação por cores. Vem aí, então, a história do surgimento dos cartões. O cartão vermelho chegou para resolver os problemas de Mr. Rudolph e La Rata Ratin, o último grande caso da história do futebol, pré-cartão amarelo, pré-cartão vermelho. De todo el barrio se agrupan fieles al gran campeón. Rata los ha reunido con gran ternura a su alrededor. Isso é Zaima Belenho cantando El Rata Ratinho. O Ratinho ganhou uma música. Toma essa. Pô, podia ter uma música do Cafuringa, né? Pô, o cara causou muito no jogo, né? Ele merece um disco, um vinil, só sobre ele. Essa música... Rata Rata Ratim, Antônio Ubaldo Ratim, 1,90 m de altura, braços e dorso muito mais forte, parecia um atleta de remo, muito forte, um jogador que destoava, não só por isso, né? Ele além de ser muito forte e alto, era também muito técnico e inteligente. Este era Rata Ratim, que surgiu no Boca Juniors, só atuou no Boca Juniors, ficou por lá como atleta por 14 anos e foi apelidado, ao se despedir, de A Alma do Boca. Ele estava em campo no duelo entre as duas equipes, como a que a gente acabou de citar, tanto em 62 quanto em 66. Mas no jogo na Inglaterra, em 66, ele era mais que titular. Era o camisa 10 e o capitão do time. Ou seja, quem fez esse forfé todo não foi um jogador qualquer. Não, foi o 10 e capitão do time. Como técnico, ele também treinou o Boca, além de times médios e pequenos, e se tornou, no fim das contas, também um político, deputado nacional por um partido de centro-direita argentino. Desde 2015, ele é também uma estátua no Museu do Boca Juniors, única camisa de clube que vestiu. Veja você, hein? É muito bom esse ele é também uma estátua, né? O cara acorda e é uma estátua, né? Ele é também uma estátua, gostei. Foi boa, né? Foi boa. Vamos ouvir o Ratinho no desembarque da Inglaterra. Pegam ele ali na porta do avião, já começando a falar. O argentino fala muito rápido, né? Então não vai dar para entender tudo que ele fala, mas um pouquinho dá pra gente entender. Ele volta se sentindo bastante injustiçado e dá a entender que a Argentina está ofendida com o tratamento que os ingleses o dispensaram. Ya que después fui expulsado del campo de juego, así que los demás muchachos, los 10 compañeros míos, ellos fueron héroes y fueron leones, yo creo que se tienen que llevar el galardón de ellos. ¿Sabe lo que son las paradojas, Ratín? Que todo el mundo estamos pendientes de ustedes justamente por ese desperfecto que hubo, de haber jugado nada más que 30 minutos. Bueno, no fue culpa mía, ya que yo creo que ya está comentado, lo saben ustedes, lo comentaron los periódicos, no los argentinos, sino periódicos de todos los países, ahora que donde veníamos regresando del avión de Londres, y todo que fue una injusticia, que un sinfín de cosas, pero la cosa es que ellos se quedaron con los puntos, nos eliminaron a nosotros, pero lo único bueno es que nosotros tenemos la conciencia tranquila, luchamos, nos brindamos y ellos no sé, como estarán con la conciencia de ellos sabrán. ¿Qué opina usted de la sanción que la FIFA va a bueno, hacer sobre el fútbol argentino? Esa sanción, idea mía, lo hacen para justificarse ante el mundo, porque lo que hicieron con nosotros fue una canallada. Targino. Pois é, depois desse jogo de 66, foram longos 8 anos até as seleções voltarem a se enfrentar, né? E como não tinha jogo entre Inglaterra e Argentina,
os clubes resolviam a falta de futebol e de porrada também, né? Isso aconteceu em 68, né? 2 anos depois do episódio com o Ratinho, Estudiantes de La Plata, Manchester United, campeões da Libertadores e europeu, respectivamente, jogaram o Mundial de Clubes, que na época era disputado em 2 partidas, uma na Europa, outra na América do Sul. E o primeiro jogo na Bombonera, foi na Bombonera o jogo? Foi. 1-0 para os argentinos, pro Estudiantes, que contava com ele, Carlos Bilardo. Como jogador. Como jogador. O homem que usava agulhas para espetar seus marcadores, né? Diz a lenda. Ele conseguiu tirar do sério um sujeito chamado Nob Styles, o rei da carniçaria da seleção da Inglaterra 66. Ele conseguiu tirar o cara do sério e fazê-lo expulso, tirando do jogo da volta, que foi lá em Manchester. E Veron, o velho Veron, abriu o placar pro Estudiantes aos 7 minutos de jogo em Old Trafford, e o Manchester só empatou aos 44 do segundo tempo. Então foi tranquilo, né? Tranquilo. Ficou com 2 gols de diferença ali por todo o confronto na Inglaterra, né? Exato. E George Best foi expulso também. O George Best foi expulso pelo lado do Manchester. Era um time, esse time do Manchester, hein? Que coisa, hein? Bob Charlton, George Best, Nob Styles, muita peça rara ali, Muita peça rara. E o autor do gol do título, né? O Brujá Veron, né? Seu filho Brujita, né? O Brujá Veron, ficou marcado, né? Ele fez o gol do título pelo Estudiantes. E o seu filho, Juan Sebastián Veron, mais tarde viria a jogar pelo próprio Manchester United e entrou como um vilão nessa rivalidade, né? Que, como ele foi mal no duelo de 2002 entre Inglaterra e Argentina na Copa 2002 e estava jogando pelo Manchester, o povo argentino elegeu como vilão do jogo, da campanha, e jogando no colo dele a pecha de traidor. Tem até um vídeo muito bom no YouTube, né? Que é o Veron El Antipátria, que mostra os lances dele no jogo contra a Inglaterra, e foi estranho. Mas tem muito isso, né? Eles são parecidos com nós, com a gente aqui, os argentinos, porque a gente também... o Roberto Carlos, porque ajeitou Benhão, né? Essas coisas. A gente sai de Copa, a gente tem que enfiar o garfo na garganta de alguém. E o Veron, porque tava no Manchester, não é um argumento tão sólido assim, né? É lógico. Mas as imagens sugerem outra coisa. É estranho. Será que dá pro cara? O Manchester quer te contratar, então não dá, porque dá ruim na Inglaterra, tem aquele jogo do meu pai, não dá. O cara não vai falar isso. Ele já tava na Inglaterra, inclusive. Até declarou antes da Copa que não tinha nenhum sentimento pelo povo inglês. Bom, procurem lá Veron, El Antipátria, e tirem suas conclusões. Na rivalidade entre clubes, portanto, deu a Argentina. O Estudiantes superou o Manchester United. Outro checkpoint. 1974, amistoso em Wembley, 22 de maio, a volta dos argentinos ao estádio onde Ratin fez o que fez. Mas agora o time tinha Perfumo, Kempes, Ayala, jogador do Atlético de Madrid, um time bem qualificado, por sinal. Empate em 2-2, gol de Mick Channon aos 45, Frank Worthington aos 9 do segundo tempo para os ingleses, e 2 de Mário Kempes aos 13 de pênalti, e nos acréscimos, empatando com pênalti nos acréscimos, o jogo teve um princípio de confusão ali, porque afinal de contas os gloriosos donos da casa, anfitriões, dessa vez ficaram eles bravos com a arbitragem. O árbitro, afinal de contas, dessa vez foi bem do gente fina com o selecionado argentino. E em 77, Paulão? 77, outro amistoso, outro empate, 1-1 em La Bombonera. 8 de junho de 77, gols de Pearson para os ingleses aos 3 minutos e Bertoni para os argentinos na sequência aos 15. Os gols contam o jogo, os sopapos para cada lado contam a rivalidade. Aos 29 minutos do segundo tempo, o próprio Bertoni trocou socos com Trevor Cherry. Ambos foram expulsos, mais um jogo empatado e... Não tem a cena aqui no vídeo, Leandro Amin, mas empatado na porrada também, porque os dois foram expulsos. Há quem diga que não tem empate em briga, né? Porque não existe um soco igual. Um soco vai ser mais forte que o outro. Mas eu vou ficar, para manter a boa vizinhança, empatou na treta também.
Vamos ouvir só o gol, só o áudio do gol argentino. E aqui você vai ter que confiar na gente, né? Você vai ter que confiar na gente. Esse é o gol. Esse é o áudio do gol. É o áudio do gol. Se você achar que a gente tá mentindo, eu lamento. Não tem narração nem nada, tá aí. A Inglaterra, é bom que a gente lembre, pra Copa de 78, né? Ela não foi, e tem um burburinho de que, na verdade ela disputou um grupo complicado, né? Um grupo que tinha a Itália. E a Inglaterra foi bem, não estava mal não. Ela empatou em pontos com a Itália e perdeu a vaga no saldo de gols. A Itália veio para a Copa, a Inglaterra não. E a Itália caiu no grupo da Argentina na Copa do Mundo, ou seja... E venceu a Argentina na fase de grupos. Venceu, inclusive. Esse é um Inglaterra e Argentina que esteve perto de acontecer, mas não aconteceu. Assim como Liverpool... 2 vezes campeão da Europa, né, o clube vermelho da cidade dos Beatles, se recusou a jogar por 2 vezes o Mundial de Clubes. E nas 2 vezes enfrentaria o argentino Boca Juniors. São outros 2 confrontos aí que não aconteceram. O Liverpool entrou aí para a narrativa sul-americana como o time que não quis viajar para o nosso continente. É claro que eles alegaram falta de datas, tudo mais, mas a gente ficou na bronca aqui porque... foi um jogo que não aconteceu por 2 anos seguidos. E quando você marca um contra, você tem que ir no contra, né? Você tem que ir. Não dá pra chegar no Mundial e não colar. Ardiles. Chegamos no Ardiles. Poucos dias depois de ser campeão mundial em casa com a Argentina, Ardiles deixou o Huracan e assinou com o Tottenham. Isso não era tão comum como hoje. A Inglaterra estava numa fase de abrir seu mercado para atletas de fora e o Ardiles foi o primeiro argentino a fazê-lo. Foi para o clube junto de Villa, outro argentino de seleção. O Ardiles era mais técnico, enquanto o Ricardo Villa era incansável. E juntos, claro, eles viraram uma atração imediata num campeonato sem personagens desse tipo. Entre uma Copa do Mundo e outra, ou seja, entre 7-8 e 8-2, a dupla argentina venceu com o Tottenham 2 vezes a Copa da Inglaterra. Mas em abril de 82, às portas da Copa da Espanha, a Argentina e a Inglaterra entraram em guerra por causa das Ilhas Malvinas. E no primeiro jogo, depois da guerra estar formalizada, depois da guerra estar acontecendo de fato, os 2 jogadores foram muito hostilizados em campo. Um jogo entre o Tottenham, que era o time que eles defendiam, e o Leicester. E a torcida gritava England, gritava o nome da Inglaterra, quando a dupla de argentinos tocava na bola. Os torcedores do Tottenham, olha que curioso, respondiam gritando Argentina. Uma das grandes histórias aí da mistura, né, entre guerra e futebol. Após essa partida, o Ardiles teve que dar entrevista e agradeceu o apoio da torcida do Tottenham, mas quando foi perguntado sobre qual é a sua posição a respeito da guerra, ele não conseguiu se furtar, não conseguiu responder qualquer coisa e disse: as Malvinas são argentinas. Pronto, né? Bastou para que a sua vida no país virasse um inferno, mas não virou um inferno, porque ele, na verdade, foi expulso, entre aspas, convidado a se retirar do país, né? Você, por favor, saia. Se você acha que as Malvinas são argentinas, não fique na Inglaterra. Ele foi emprestado no ato para o Paris Saint-Germain e vejam vocês, né? A vida do Ardiles estava bem ligada com a Guerra das Malvinas, porque um primo dele, que era piloto de avião, foi morto nessa guerra. Ele foi um das 649 vítimas argentinas e isso doeu também fundo no Ardiles, que voltou depois da Copa do Mundo para o Tottenham, mas já sem o brilho, sem o encanto com o ambiente, sem ambiente ali para ficar na Inglaterra. No entanto, não era como hoje, né? Também, contrato firmado era diferente no futebol, coisa do passe e tudo mais. O Ardiles tinha que ficar, tinha que dar um jeito ali. E ele se tornou, embora deprimido e triste, um jogador do Tottenham por quase uma década. E passou a morar mesmo na Inglaterra, mesmo depois de aposentado. Ele foi técnico de futebol na Inglaterra e era um jogador muito encantador, muito interessante, um baixinho muito técnico, mas quem viu o Ardiles jogar diz que depois desse acontecimento ele nunca mais foi o mesmo.
A rendição argentina nas Malvinas aconteceu durante a Copa do Mundo de 82, mas 2 anos antes a gente tem mais um encontro entre as seleções em campo, 12 de maio de 1980, um amistoso em Wembley. Ardiles não joga nessa data, na derrota argentina por 3-1. 2 gols de David Johnson, 1 gol de Kevin Keegan para o lado inglês, claro. Passarella de pênalti descontou para o lado argentino. E Maradona começou a sua saga, né? Aprontou algumas maradonices nesse jogo, incluindo um lance que pode ser considerado um ensaio para aquele famoso segundo gol no duelo que aconteceria 6 anos depois. Que lances são esses, hein? Então, o Maradona não era ainda o protagonista do time, né? Tava entrando ali aos poucos o time que tinha Filhol, o time tinha Galego, o time tinha Tarantini, o time tinha o Capitão Passarella. Luque, né? Tinha o Luque, era um time interessante que tinha o Maradona surgindo ali. Já era uma certeza que era um craque, mas ainda era digamos assim, um coadjuvante. É difícil chamar o Maradona de coadjuvante, mas ele era. Para a gente não se alongar muito aqui, eu, Paulo e Targino, sobre a guerra em si das Malvinas, a gente convidou o Felipe Nobre Figueiredo, nosso parceiro aqui de Central 3, apresenta o Xadrez Verbal, recomendadíssimo podcast, o melhor da categoria de política internacional que há na podosfera brasileira, para dar uma contextualizada aqui, para falar, passar uma geral aqui para a gente, já que disso ele entende muito bem. Felipe, fala pra gente sobre a Guerra das Malvinas. Olá, amigos e ouvintes do meu time de botão. Meu nome é Felipe Figueiredo e agradeço bastante o convite de estar aqui. E para dar uma contextualizada sobre a Guerra das Malvinas em 1982, né, ou Guerra das Falklands, né, na nomenclatura britânica, o arquipélago das Malvinas, e eu vou usar esse nome porque é um nome oficialmente reconhecido pelo governo brasileiro, é um nome usado no Brasil, né, o termo Falklands acaba servindo mais para, quando você queira pentelhar algum amigo argentino seu. O arquipélago fica no Atlântico Sul, no que a Argentina considera uma projeção do seu território, é uma reivindicação que vem desde a divisão do continente americano entre o Império Espanhol e o Império Português. Já os britânicos colocam que a ocupação efetiva do arquipélago é sua, basicamente, desde o início do século XIX. Tá? Então, acaba sendo uma discussão sobre o direito ao território e a ocupação de fato do território, um tipo de discussão muito presente na história e na política internacional, nas relações internacionais. As Malvinas, elas são uma colônia britânica oficialmente desde 1841, após serem divididas com espanhóis e com franceses. O governo militar argentino buscou retomar as ilhas pela força em 1982, como uma maneira de contornar a crise interna, incluindo aí uma crise não apenas econômica, mas também de legitimidade do próprio regime. E essa empreitada militar não teve sucesso, especialmente pela reação britânica que os militares argentinos não contavam com ela. Os militares argentinos começaram uma guerra completamente despreparados para ela, achando que seria uma ocupação das ilhas. E pronto, os britânicos negociariam. Quando os britânicos reagiram, aí sim os argentinos decidiram se preparar para esse conflito. E a Guerra das Malvinas acaba tendo um papel decisivo na criação de uma rivalidade, de uma animosidade entre a Argentina e Reino Unido, entre as duas populações, que vai além do futebol, óbvio, a parte do futebol a gente vai ver aqui no programa, porém, ela afeta diversas outras esferas com diversos incidentes envolvendo símbolos argentinos ou britânicos em cada território. E 2 fatores que contribuíram muito para isso, por conta da guerra, foram, primeiro, a imprensa, já que o Reino Unido é o lar dos tabloides. E a Argentina, na época, tinha uma imprensa sob controle estatal, sob censura da ditadura. Então, as notícias de ambos os lados, elas eram extremamente exageradas na maneira de caracterizar as vitórias e na maneira de caracterizar o inimigo. Uma capa de jornal que ficou muito famosa
no Reino Unido foi uma capa do The Sun, escrito Gotcha, do tipo, pegamos eles. Então, o papel da imprensa ajudou muito nesse momento para criar essa rivalidade. E segundo, especialmente no lado argentino, um sentimento de humilhação após a derrota, não tanto pela derrota militar ou pelo número de mortos, que foi relativamente pequeno, né, de ambos os lados. Nós tivemos menos de 1.000 mortes no total da guerra. Porém, mais de 11.000 argentinos foram feitos prisioneiros de guerra. E isso contribuiu muito para esse sentimento de humilhação e mais um elemento aí dessa rivalidade. Valeu, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro do xadrez verbal. A cola que liga o caso Ardiles, 82, com o caso Maradona, de 86, é a camisa do Tottenham Hotspurs. Uma história que Maurício Targino chora, acha uma história das mais irônicas e gostosas que há. O Ardiles se despediu do Tottenham num dia 1º de maio, um pouquinho antes da Copa do Mundo. E o jogo do adeus contra a Inter de Milão teve em campo ninguém menos que Diego Maradona, que era cobiçado pelo time do Tottenham. Com a camisa 10 cedida pelo ídolo da equipe, o Glenn Hoddle, o El Pibe d'Oro deu um aperitivo do que viria nos gramados mexicanos na Copa do Mundo e deixou a torcida dos Spurs sonhando com uma possível contratação do craque, mesmo e ainda que fosse depois da Copa. Ele jogou 6 minutos, é isso, Targino? Fez uma graça lá. Não, ele jogou bastante ali até. Né? Jogou solto ali, fez uma graça. É divertido ver esse vídeo, que foi o que motivou a gente a aqui nesse momento. Nesse momento, foi esse jogo aí, né? Mas dizem as más ou boas línguas, né, que o Tottenham tentou tirar Maradona do Napoli até o final de 86, mas o investidor do clube achava caro demais. Imagina, né? Maradona no Napoli. Caro, barato é o Zezinho, né? Exato. E também o mesmo investidor teria ficado magoado com o que Maradona fez naquele famoso jogo da Mano de Dios e do gol do século, né? Nessa noite, Maradona jogou pelo Tottenham na vitória 2-1, né? E alguns de seus colegas de equipe naquela noite seriam testemunhas como adversários daquela história que a gente conhece bem no Estádio Azteca, né? E ironicamente, né? O famoso gol de la Mano de Dios só aconteceu também porque teve um passe que tirou o impedimento do Maradona no lance e foi dado por Glenn Hoddle, que quem cedeu a camisa nesse amistoso pro Maradona. É uma ironia e tanto, sem dúvida. A história do gol de mão e do gol antológico, o gol mais bonito da história das Copas do Mundo feito pelo Maradona, é uma história que você não precisa ouvir o Meu Time de Botão para conhecer, né? Uma história quase aí... acho que até minha mãe deve saber, que não entende nada de futebol, deve conhecer essa história. O cara conseguiu no mesmo jogo fazer o gol mais sujo e o mais genial da Copa do Mundo. No espaço de 5 minutos, no espaço de 5, 6 minutos ali, mostrando todo o caráter... absurdo. Assim, aquela coisa que você não tem como domar, você não tem como colocar em palavras, né? É um cara com todas as contradições do mundo dentro dele. E carece um time de botão desses 5 minutos, né? Entre um gol e outro, né? Por que não? O que Maradona fez, né? Pegou na bola, foi pra cima, né? O Fernando Toro deve saber de cor. Ele que já assistiu esse jogo mais de 30 vezes. Já deve ter contado as respirações, né, do Maradona. Tipo nadador, sabe? Você sabe quantas vezes o cara respirou até o recorde olímpico. 22 de junho de 86 foi a data da partida. Dos jogadores do Tottenham que viram Maradona, que chuparam mexerica com Maradona no vestiário do Tottenham pouco antes, Gary Stevens e Chris Waddle também entraram no gramado, entraram no segundo tempo, logicamente com a camisa da Inglaterra. O Lineker fez o gol da Inglaterra, diminuiu o placar, mas nada ali seria capaz de parar a Argentina, que desde das execuções dos hinos nacionais parecia mesmo pronta, disposta a vencer a qualquer custo mesmo, ainda que fosse preciso fazer o chamado
gol de mão. O que é curioso nessa história também é que a Argentina nunca mais venceu a Inglaterra. Pelo menos não em tempo normal. 5 jogos seguintes, né? Pelo menos nunca mais em um tempo normal. A gente, pra fechar, vai pôr o gol, a narração que todo mundo já conhece, mas eu sempre esqueço o nome do narrador. Oh, meu Deus do céu. Cadê o Matias aqui pra me ajudar? A narração do uruguaio que narrou, é a narração mais icônica da história dos mundiais. Enquanto a gente ouve a narração, eu busco aqui o nome dele. Ele narrou assim em direto. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, De que planeta viniste? Perguntou Victor Hugo Morales. Sim, esta é a voz, né? A voz de Victor Hugo Morales, o narrador desse gol inacreditável que foi a desforra a Argentina em 86. A Argentina vence a Inglaterra, resgata um pouco do orgulho ferido desde da história que a gente ouviu o Felipe contar aqui da Guerra das Malvinas. E dali pra frente, eu acho que as outras vitórias e derrotas, uma aqui e outra ali, não foram tão fortes quanto o que aconteceu nesse jogo. Por exemplo, em 98, jogaço pela Copa do Mundo de 98. A Argentina se classificou nos pênaltis, o Beckham virou o vilão porque foi expulso de maneira idiota ali, quando o jogo estava pegando já na parte final. Mas não tá no imaginário da bola como esse jogo de 86. E houveram outras partidas, como a de 2002, que a gente já citou também, que pintaram o Verón como o vilão. A Inglaterra venceu em 2002 1-0, gol de pênalti do Beckham, que de vilão se tornava ali também um salvador. E já que cantamos todos os jogos, só para completar então, amistoso em 91, Inglaterra 2, Argentina 2. Vem esse jogo da Copa de 98, 2-2, e a Argentina passa nos pênaltis nas oitavas de final, 4-3. Vem outro amistoso em 2000, Inglaterra 0, Argentina 0. Vem o jogo da Copa da Coreia e do Japão, Argentina 0, Inglaterra 1. E vem o último jogo em 2005, portanto já não se encontram há mais de uma década, Inglaterra 3, Argentina 2, num amistoso. Fechando aí essa tabela muito intensa, né? Não são tantos jogos assim, mas a intensidade é de fato enorme. Só um acréscimo aqui. Deixa eu cantar aqui. Eu sempre quis fazer isso no... Cante, Sargento. Aqui no meu time de botão, que é cantar as escalações, cara. E eu gosto muito da escalação de 2005, desse amistoso entre Argentina e Inglaterra, que foi na Suíça, né? Em Genebra. O 11 argentino: Abondanzieri, De Michelis, Samuel, Ayala. Cambiasso, Riquelme, Maxi Rodrigues, Sorin, Zanetti. Crespo e Tevez. Timaço. Inglaterra: Paul Robinson, Luke Young, Rio Ferdinand, John Terry, Ledley King, Wayne Bridge, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Owen, Wayne Rooney. E os dois se abraçaram na Copa de 2006, se abraçaram nas quartas de final, perderam seus jogos e nunca mais jogaram com suas equipes principais entre si, né? Muito louco isso aí, muito louco. Muito boa a trajetória, a história, uma rivalidade que, se eles não jogam há 12 anos, ótimo. É o tipo de jogo que não pode acontecer toda hora. Chega de banalizar. Chega de fazer Brasil e Argentina em Doha. Brasil e Argentina no Ninho do Pássaro. E quantos Brasil e França desde 98? Uns 7? Pô, tomou de 7-1 da Alemanha e quer jogar... O Brasil queria jogar com a Alemanha em 2015. Não. Deixa... Mas tá marcado, né, o Brasil e a Alemanha. Tá marcado? Tá marcado. Tem um jogo marcado. Vai aí. jogar. Tite quer o jogo. Tite quer o jogo de qualquer forma.
Devolve 7-1 no amistoso e depois pede 7-1 de novo na Copa, cara. Viva a solenidade, às vezes que o futebol precisa e às vezes não tem. Grande história, grande Targino, obrigado pela ideia, obrigado pela execução da ideia, obrigado por emprestar tua voz e teus esforços aqui de pesquisa. Foi um bom meu time de botão, viu? Eu acho que essa é a grande história entre seleções aí construída ao longo da história. Alemanha e Hungria não foi pra frente, Brasil e Alemanha só foram se enfrentar pela primeira vez numa Copa em 2002. Ruim o jogo, hein? Inclusive foi um jogo... assustador a final da Copa de 2002. Enquanto isso, Argentina e Inglaterra se enfrentaram nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. Conseguiram se enfrentar em todos esses anos. Falta um enfrentamento agora na Rússia em 2018 para manter a sequência. Que beleza. Se tiver, a gente grava em agosto uma atualização e faz um apêndice nesse programa. E aí cai um asterisco aí no seu feed. Valeu, Targino. Valeu, Targino. Muito obrigado a vocês também e que venham mais nosso time de botão. Valeu, Paulinho. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Até.